Amparo chora. Constanza sente pena da criança. Honório crê que a bebê está com fome. Constanza nega. Honório admite que o choro o incomoda. Constanza consegue acalmar a criança. Ela comunica para Honório que Amparo vai dormir na cama. Constanza pede para o marido não se mexer nem roncar. Honório teme machucar a criança. Constanza decide dormir no quarto de Matias. Honório se estressa. Ele insinua que Constanza está morrendo de amor pela criança. A morena admite que adora Amparo. Honório relembra a Constanza que a criança deve ficar com a mãe. A morena segue falando que ficará com Amparo só por uma noite. Matias e Adriana falam para Benjamin que a situação está passando dos limites. O idoso exige que todos mantenham a farsa. Benjamin comenta que César precisa ser feliz. Ele insinua que a morte do filho será mais rápida com uma desilusão. Adriana relembra que César precisa fazer mais exames. Benjamin pensa em enganar o filho novamente. Matias diz que mentir não é bom. Benjamin comenta que um pai sempre quer o melhor para o filho. Ele pede a compreensão dos jovens. César surge em sua casa. Ele olha para a aliança que comprou. César pensa em Adriana. Ele beija a aliança. No dia seguinte, Carlos fala para Elvira que já colocou tudo no carro. Ela admite que fez mudanças na casa. Matilde e Carlos aprovam a decoração. A Dondoca percebe que não se equivocou. Carlos é amável com a mãe. Ele sugere que Elvira seja menos controladora. A Dondoca promete voltar para o casamento. Matilde diz que gostou de tudo. Carlos admite que ama a mãe. Eles trocam declarações. Elvira diz que Matilde será sua nova filha. Manuela visita Marina. A cozinheira comenta que gostou de Antônio. Manuela crê que o seminarista está consagrado a Deus. A cozinheira diz que já precisa ir. Marina gosta do cuidado de Manuela. Antônio decide acompanhar a cozinheira. Marina pensa em ligar para Severino. Manuela deduz que o padre está preocupado. Ezequiel limpa a caminhonete. Ele encontra algo estranho. Ezequiel relembra a conversa que teve com Augusto. Ele recorda que o patrão estava interessado no casamento de Carina. Ezequiel encontra o que Augusto havia guardado na mala. Ele percebe os itens de sequestro. Jerônimo depõe. Ele é confrontado pela autoridade. Jerônimo diz que Isaac e Álvaro pediram a sua ajuda. O vingativo revela que Augusto e o alcoólatra roubaram o sarmento da Bonita. O fazendeiro informa que o vilão tentou eliminar Álvaro. O oficial segue desconfiado. Jerônimo comenta que só desconfia de Álvaro e Augusto. O oficial insinua que os bandidos tiveram outro cúmplice. Ele exige que Jerônimo não esconda evidências. O vingativo admite que Ezequiel sabia de tudo. Augusto negocia com um cliente. Ezequiel fala para o vilão que encontrou a mala. Augusto percebe que o funcionário mexeu em seus pertences. Ele chama Ezequiel de idiota. Augusto humilha o funcionário. Ele comenta que já está farto do corno. O oficial libera Jerônimo. Renata sai com o marido. Jerônimo fala para a mocinha que não queria entregar Ezequiel. Renata comenta que o marido agiu bem. O oficial informa a colega que Ezequiel também precisa depor. Adriana se oferece para ajudar Constanza. A morena comenta que não quer comer. Honório ressalta que Amparo chorou a noite inteira. Constanza comenta que quer cuidar da criança mais vezes. Honório deseja ter netos. Adriana admite que seguirá com a farsa. Benjamin e César comem juntos. Julieta os visita. César a recebe. Julieta decide tomar café. Ela fala para César que já está com a proposta dos cardápios. O garotão analisa tudo. Julieta explica o conceito do cardápio para César. Ele segue comovido. Benjamin pensa na lista de ingredientes. Ele comenta que adora macarrão ao molho branco. César demonstra sua animação. Ele comenta que está no melhor momento de sua vida. Regina e Roberta vão ao banco na companhia do advogado. O bacharel comenta que a invejosa precisa provar que é filha da viúva. Regina revela que já fez um exame de DNA com Roberta. O advogado comenta que as damas precisam assinar muitos documentos. Ele admite que o processo referente à herança pode durar algumas semanas. Roberta assina um documento. Ela descobre que terá que colocar as suas digitais no papel. Regina assina o documento.
Roberta começa o processo das digitais. A invejosa comenta que quer mudar o sobrenome. O advogado concorda. Branca fala para Josefina que elas precisam de mais dinheiro. A víbora informa que não será pressionada. Josefina fala para Branca que sabe lidar com outros criminosos. A víbora insinua que Leandro ainda não está colaborando. Josefina assegura para Branca que Constanza vai se envolver com Amparo. Elas debocham da situação. Josefina e Branca comentam que Amparo será a sentença de morte de Constanza. Elas também tramam contra Regina. As vilãs fingem loucura. Constanza vai às compras. Ela comenta que Amparo precisa de um berço. Constanza ressalta que a bebê merece tudo do bom e do melhor. Gonçalo volta para a empresa. Ele é ovacionado pelos funcionários. Gonçalo agradece a recepção. Todos comentam que o Ricaço é o melhor patrão. Gonçalo contém as lágrimas. Matias o abraça. Honório comenta que os funcionários tiveram a iniciativa da recepção. Gonçalo recebe uma salva de palmas. Roberta crê que queimou Germano. Ela tira sua camisa. Germano também retira o paletó. Roberta fala para o engravatado que está começando a trabalhar. Germano a cobre. Eles flertam. Todos acomodam Gonçalo. Os preocupados comentam que o Ricaço ainda não pode abusar. Adriana informa que já providenciou o vídeo institucional. Honório e Matias comentam que já está começando uma nova etapa na empresa. Gonçalo concorda. Germano e Roberta surgem desconcertados. A invejosa fala para a Beth que teve um pequeno acidente no elevador. Gonçalo e os demais se aproximam. Todos estranham a vestimenta da invejosa. Germano descobre que Roberta é filha de Gonçalo. O engravatado inventa que derrubou café na invejosa. Todos desconfiam da situação. Gonçalo recebe Germano. Honório revela que o engravatado é o novo sócio da empresa. Roberta sorri. Beth empresta uma roupa para a invejosa. Roberta decide se trocar. Germano comenta que pode continuar sem o paletó. Ele admite que está adorando a empresa. Roberta vai ao banheiro e fala sozinha. Ela comenta que adorou Germano. Roberta gosta de saber que o engravatado é rico. Jerônimo e Renata chegam na fazenda. Eles encontram Antônio. Renata sai com o seminarista. Manuela confessa para Jerônimo que precisa de um favor. Marina faz uma ligação. Délia entrega o telefone para Severino. O padre pergunta como a sobrinha está. Marina fala para Severino que não pode visitá-lo. Ela conta para o tio que um novo seminarista já chegou na casa paroquial. Severino comenta que deseja voltar a trabalhar. Ele ressalta que a cidade não precisa de um padre substituto. Severino sugere que Marina não fique triste. Ela exige que o tio obedeça às ordens da profissional. Marina sofre. Ela sente saudade de Jerônimo. Marina comenta que queria o vingativo ao lado dela. Manuela revela para Jerônimo que já alimentou a médica. A cozinheira confessa que está com um problema. Manuela fala para Jerônimo que a sua neta vai chegar no interior. Ela pergunta se pode hospedar Ellison na fazenda. Jerônimo permite. Manuela admite que está envergonhada. Ela comenta que não é uma abusada. Jerônimo fala para Manuela que a adora. Carlos os interrompe. Manuela sai. Carlos fala para Jerônimo que eles têm um problema. O galego insinua que virou um inútil após o acidente. Carlos fala para Jerônimo que não tem como fazer as misturas. Ele propõe que o amigo contrate uma enóloga. Carlos indica uma pessoa. Jerônimo segue a recomendação do amigo. Renata e Antônio passeiam pela plantação. Ele comenta que está pensando na sua falecida esposa. Antônio conta para Renata que passou por uma tragédia familiar. Ela sente pena dele. Antônio recorda os momentos bonitos. Renata fala para o seminarista que sentiu algo muito estranho ao ver uma foto de Roberto. Ela revela que se lembrou de olhares e admite que sentiu ternura. Antônio recomenda um livro para Renata. Ele insinua que ela precisa de terapia. Renata fala para Antônio que amou a sua lembrança. Ele sugere que ela entenda o passado. A empregada recolhe a roupa de Josefina. Ela fala para Regina que Roberta não quis nenhum pertence da víbora. A viúva pede para a funcionária dar um fim nas roupas. Regina descobre que Josefina guardou uma caixa misteriosa. Ela a abre. Adriana impressiona Germano.
Ele comenta que os empresários fizeram um excelente trabalho. Honório e Gonçalo comentam que nunca perderam o entusiasmo. Germano deseja assinar o contrato. Gonçalo comenta que o engravatado também precisa ser apresentado para a imprensa. Germano ressalta que quer o apoio de Roberta. Honório insinua que a sobrinha não está capacitada. Germano comunica que quer fazer parte da mesma equipe de Roberta. Gonçalo não se opõe. Roberta inventa que está gostando de trabalhar. Com exceção de Gonçalo, todos percebem a intenção da invejosa. Corina procura Inês. Elas estranham a demora de Constanza. Corina insinua que a morena não saberá cuidar de Amparo. Constanza aparece. A morena entrega Amparo para Corina. Constanza revela que a criança chorou a noite inteira. Ela mostra as compras. Inês comenta que a amiga está exagerando nos cuidados. Constanza sugere que Corina aceite os presentes. Regina vê os pertences da filha. Ela cheira a roupinha. Regina se emociona. Ela revive a infância da filha. Regina analisa algumas fotos. Ela pensa que está diante da fotografia de Roberta. Regina admite que o olhar da invejosa mudou muito. Ela confessa que Roberta virou fria e dura. Regina promete cuidar da invejosa. A viúva comenta que perdeu muitos momentos importantes. Corina ressalta que não tem como levar os presentes. Constanza segue desvairando. Corina sai com Amparo. Inês repreende Constanza. A morena comenta que só quer ajudar. Inês reitera que Constanza não pode se envolver com Amparo. A morena ressalta que se sentiu útil. Constanza decide dar a sua aula de culinária. Carlos faz uma ligação. Ele fala para a amiga que se queimou com ácido. Carlos pede a presença de Priscila. Ele comenta que só confia nela. Priscila admite que está desempregada. Ela aceita a proposta de Carlos. Karina fala para o advogado que quer se divorciar de Álvaro. Ele comenta que o divórcio não vai demorar. Karina admite que quer se casar novamente. O advogado comenta que a costureira merece ser feliz. Matilde acompanha Karina. Antônio brinda com os pombinhos. Jerônimo comenta que Renata o fez conhecer o amor. A mocinha decide dar uma carona para Antônio. Ela se despede do marido. Jerônimo e Lázaro conversam sobre um terreno. O capataz comenta que quer construir uma casa para Karina. Jerônimo sugere que Lázaro comece a construção. Ele decide emprestar dinheiro para o funcionário. Jerônimo sugere que Lázaro pense no futuro. Ele comenta que não há pressa para a devolução do dinheiro. Jerônimo relembra que Lázaro salvou a sua vida. Eles selam o trato. Ezequiel conta para Augusto que Álvaro foi preso. O vilão comenta que vai se vingar de quem ajudou o alcoólatra. Augusto conta para Ezequiel que chegará um carregamento. Ele comenta que Aurora merece arder no fogo do inferno. A empregada anuncia que um mensageiro quer ver Ezequiel. O corno não entende nada. Augusto não deixa Ezequiel sair. O corno descobre que precisa depor no caso de Álvaro. Antônio fala para Renata que já sabe da verdade sobre Marina. Ela admite para ele que a situação é dolorosa. Antônio comenta que Renata sabe vencer os obstáculos que a vida impõe. Ela se distrai. Renata quase atropela um motociclista. Aníbal se desequilibra e cai. Renata o socorre. Aníbal anuncia que já está bem. Renata exige que o motociclista procure um médico. Ele não consegue se levantar. Renata percebe que a moto de Aníbal está destruída. Augusto coloca Ezequiel contra a parede. O corno banca o desentendido. Augusto informa a Ezequiel que não vai perdoar uma traição. O corno tenta reconquistar a confiança do patrão. Ezequiel garante que não mentiu. Augusto deseja assistir o depoimento do funcionário.